Bom dia, meus irmãos queridos. Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo Jesus. Nós estamos na nossa quinta lição desta semana, hoje propriamente quinta-feira, né? E temos uma lição que é muito importante para hoje, que fala sobre Babilônia, o centro da idolatria. E nós vamos ver também nesta lição que Deus, ele disse que iria destruir Babilônia por causa da sua idolatria. Ele iria derramar os seus juízes sobre esse império. Tá? Então nós vamos ver no nosso estudo que nós vamos ter hoje, Jeremias capítulo 50, verso 33 ao verso 38, e 51, verso 17, e o verso também 47. Tá? Depois nós temos também Êxodo e Salmos. Quero convidar você a orar comigo agora neste momento e nós vamos entrar no assunto da nossa lição de hoje, observando aqui alguns pontos que são tão importantes para o nosso aprendizado. Vamos orar. Deus Pai querido, maravilhoso, nesta manhã, na nossa sala nos encontramos para o estudo da nossa lição. Em nome de Jesus, te pedimos, ó Deus, que a luz do céu brilhe sobre a nossa mente neste momento. Ilumine, Pai, a nossa vida. Queremos aprender de Ti, da Tua palavra, porque o Senhor tem bons ensinamentos e conselhos para nós. Pedimos estas bênçãos confiado nos méritos de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Ok, meus queridos, vamos lá ao nosso estudo desta manhã de quinta-feira, 25 de maio. Babilônia, o centro da idolatria. Conforme eu mencionei para vocês aqui na nossa sexta pergunta, que obtemos a resposta em Jeremias, capítulo 50 e também capítulo 51. Queridos, aqui o profeta está dizendo que todos os ouríveis são envergonhados com as imagens que ele esculpem, pois são falsas e não há vida nelas. Virão dias em que irei castigar as imagens de Babilônia, diz o Senhor. Alguns pontos aqui importantes para nós podermos mencionar. Todos os ouríveis são envergonhados com as imagens que ele esculpe. As imagens, queridos, não importa qual tipo de material que ela é construída, que ela é feita, se é de ouro, se é de prata. Aqui o profeta está falando justamente dos ouríveis, que era comum naquele tempo fazer muitas imagens de ouro, até porque o valor era bem mais alto, né, para ser vendido. Mas não importa qual tipo de material que seja feito, tá? Que seja ouro, que seja prata, que seja bronze, que seja barro, que seja gesso, enfim. A efeito, queridos, de adoração, de ser adorado, totalmente todos do mesmo modo são pagãs, ok? E aqui Deus está falando por meio do profeta que ele tinha juízos para ser derramado sobre o Império Babilônico, pois ali naquele império também imperava a adoração pagã. Ok? Muito bem. Uma das razões para isso foi a idolatria, né? A destruição de Babilônia, os juízos de Deus derramados sobre Babilônia,
foi exatamente por causa das suas abominações em prestar culto de adoração às divindades pagãs consideradas, né, e elas estavam ali caracterizadas, ou seja, elas estavam ali sobre aquelas imagens de escultura, tá? Muito bem. Não devemos adorar imagens mortas, né? Por qual razão? Por exemplo, queridos, o segundo mandamento da lei de Deus, do Decálogo Sagrado, diz assim, olha, não farás para ti imagem de escultura e nem semelhança alguma do que há em cima no céu, ou seja, do sol, da lua, das estrelas, enfim, nenhuma imagem, tá? Nem nas águas debaixo da terra. Aqui no Salmo capítulo 115, verso 4 ao verso 8, queridos, o salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim, olha, os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos humanas. Essas imagens, esses ídolos, são obras humanas, não são obras divinas. São construções humanas. A palavra de Deus diz, queridos, que o ser humano, o homem, não tem vida em si mesmo. A nossa vida vem da essência da vida, que é Cristo Jesus, que é Deus. Quando Deus nos criou, quando Deus criou o homem e a mulher lá no Jardim do Éden, diz o texto sagrado, queridos, que depois que Deus moldou do barro o homem, quando ele ainda nem vida não tinha, Deus então soprou nas narinas do homem e ele passou a ser uma alma vivente. Ou seja, a nossa vida veio de Deus. Ele é a essência da vida. Nós não temos vida em nós mesmos. Então, logo, queridos, as obras do homem são mortas. Essas imagens esculpidas, por mais caras que elas sejam do metal de ouro, mas ela não tem vida em si. Veja só aqui o que o salmista Davi diz, continuando aqui até o verso 8, do verso 4 ao verso 8. Ele diz assim, olha, elas têm boca, mas não falam, tá? Têm olhos, mas não vê, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz elas têm, mas não cheira, e da sua garganta não sai nenhum som. Viu só? É totalmente sem vida, mortas. Não serve para absolutamente nada. Tá? E ainda o texto continua dizendo assim, olha, torna-se semelhante a elas aqueles que as faz. Então, logo aqui, queridos, em Jeremias capítulo 51, o porquê da repugnação divina de Deus contra a adoração de imagem de escultura. Por quê? Porque Deus nos criou para a vida. Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Mas aqui o texto está dizendo no verso 8 do capítulo 115 de Salmo que torna-se semelhante a elas aqueles que as fazem. Então, logo, queridos, aqueles que fazem, aqueles que esculpem imagem de escultura, tá? Para ser comercializada, e muitas vezes aqueles que o adoram até por um fato de ignorância, por não conhecer a palavra de Deus, crendo que dali sai algum poder, diz aqui o texto que se torna igual. Então Deus nos criou para ser a sua semelhança, a sua imagem e a sua semelhança.
Diz o texto sagrado que Deus nos criou desta forma. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Só, queridos, que aqueles que adoram, diz aqui, que se torna como, que adora imagem de escultura, tá? Se torna como elas. E o texto diz aqui que elas não têm vida. Tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala. Não sai da sua garganta nenhum som. As suas mãos não apalpam, ou seja, não movimentam. Tá? Então, logo, queridos, por isso Deus, ele detesta exatamente, né, esta forma de adoração a ídolos, a imagens que não têm vida, que não pode fazer nada, absolutamente nada. Por quê? Porque desta maneira, queridos, está se assemelhando a elas, aqueles que lhe adoram. E não é isso que Deus quer para você. Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança, para que nós possamos continuar a criação divina, cuidar da criação de Deus, cuidar daquilo que Ele fez. Desta maneira nós estamos continuando com a criação de Deus. Mas quando a pessoa adora uma imagem que não tem vida, que não fala, que não ouve, que não cheira, sabe, que, enfim, queridos, não se movimenta, então a pessoa está se tornando exatamente como ela é. É por isso que Deus detesta essa forma de cultuar ao paganismo. Meus amados, da mesma forma como a Babilônia, império, foi destruída, Deus derramou os seus juízes e terminou com aquela cidade, com aquele país, com aquele império, também acontecerá a mesma coisa com a Babilônia espiritual. E nós falamos nesta semana sobre esse sistema religioso que também adotou todas as práticas da Babilônia, de como eles adoravam. Queridos, nós podemos encontrar em Babilônia o verdadeiro número da besta, o 666. Tá? Vamos ver se a gente consegue encontrar. Por exemplo, no Império Babilônio, existia ali 600 entidades que eles o chamavam de Deus, tá? E esses 600 deuses pagãos eram adorados ali na Babilônia. Quando você abre a sua Bíblia em Daniel capítulo 3, e ali você faz a leitura, e você ali entende que quando Nabucodonosor fez aquela enorme estátua, totalmente de ouro, desde o dedo do pé até a cabeça, tudo de ouro, aquela estátua tinha 60 côvados de largura por 6 de altura. Agora vamos juntar aqui os números. 600 deuses pagãos eram adorados em Babilônia, com uma imagem com 60 côvados de largura, 660 então, e 6 côvados de altura. Que número deu? 666. Então ali está o número, exatamente o número 666, nessas entidades pagãs que eram adorados pelos babilônicos. Ok? O número, como diz Apocalipse, o número da besta. Só, queridos, que esse sistema religioso, espiritual dos últimos dias, tá? Esta mulher que está sentada sobre uma besta, ela também tem esse número. Porque
acolheu exatamente toda a forma de adoração pagã que existia ali na Babilônia imperial. E aquela Babilônia foi destruída exatamente por esta razão. Chegou um momento que Deus precisou ali derramar os seus juízes sobre aquela cidade e destruir totalmente. Porque Deus já não era mais reconhecido ali como quem deveria ser o seu Criador e deveria ser adorado. Mas era o paganismo, as imagens de esculturas. Você conhece hoje, alguma religião que desconhece a Deus voltado totalmente para a adoração às imagens de esculturas? Então, queridos, logo, esse sistema religioso está adorando os deuses pagãos da Babilônia. É por isso que Apocalipse está chamando esse sistema também de Babilônia. E no capítulo 18, do livro de Apocalipse, Deus está fazendo um chamado especial no verso 4 para aqueles que estão ali sair de lá. Com todo respeito a você, meu querido, minha querida, que faz parte, e muitas vezes você adora imagem de escultura ainda, quem sabe por falta de conhecimento da luz da palavra de Deus, Quero dizer para você, através da palavra de Deus, através da Bíblia, que você é uma pessoa amada, uma pessoa querida, que Deus te ama e Deus está te chamando para você aprender, fazer um estudo da palavra de Deus e aprender, por meio da Bíblia Sagrada, a quem deve ser adorado, o Deus Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. Adorem a Deus, aquele que tudo criou, e não imagens de escultura. Então, meus amados, termino aqui esta lição desejando a você que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida. Estude mais a palavra de Deus, aprende mais sobre a palavra de Deus. O desejo de Deus é que você saiba que desagrada a Deus quando a pessoa se ajoelha para adorar a imagem de escultura, porque elas, não tem nenhum poder, não tem vida nenhuma, não pode fazer absolutamente nada. Tudo, queridos, quem faz por nós é o nosso Deus Criador, aquele que veio e morreu por cada um de nós. Então, que Deus realmente te abençoe e que o Espírito de Deus esteja te iluminando, esteja te ajudando para que você tenha esta compreensão. Fique com Deus, fica aí o meu abraço a todos vocês e até a nossa próxima lição.